Alô, vocês, alunos e alunas do nono ano, e aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Prontos aqui para a nossa Lesson 16, nossa 16ª aula remota, pessoal? Muito bem, e hoje nós continuaremos vendo os conditionals. Veja bem, se você perdeu a aula da semana passada, é muito importante que você assista, tá certo? Então, se não assistiu ainda, vai lá, pausa aqui, depois volta, porque será muito difícil de você conseguir acompanhar essa aula sem ter a base que foi feita na outra. Por que eu digo isso? Porque os conditionals são 4. Zero conditional, first conditional, second conditional e third conditional. Na aula passada vimos o zero e o first. Hoje veremos o second e o third. Vimos lá que no zero as duas partes da frase estão no presente. Aí depois vimos o first, aonde uma parte da frase está no presente e a outra no futuro. Então, vamos entender aqui agora como é que nós formamos o nosso... Então, temos a seguinte frase. If I went to Roma, I would visit the Coliseum. Lembrando, aqui são coisas pouco prováveis de acontecer no futuro. Então, veja só, se eu fosse para Roma, eu visitaria o Coliseu. Aí eu pergunto, eu fui? Não, mas estou dando uma possibilidade, ó. Se eu fosse para Roma, eu visitaria o Coliseu. Então, ambos aqui, ó, estão apenas dando uma possibilidade, uma coisa que pode ser que aconteça. Esse auxiliar aqui, nós já estudamos ele, auxiliar would. Inclusive, ele é aplicado aqui como uma forma de passado do will. O will joga para o futuro, ele joga para o futuro do pretérito, a nossa iria. Então, lembra, ó, I would visit, eu visitaria. Eu visitei? Não, é uma coisa que eu poderia fazer se eu fosse. Então, para entender melhor, continua o if, que é o nosso se. O verbo de uma das duas frases agora vai estar no passado, certo? O verbo principal aqui no passado. O outro verbo vai estar sendo precedido aqui, ó, pelo nosso would, que é o verbo modal, também no passado, lembra? Futuro do pretérito. E o restante da frase normal. Então, se eu fosse para Roma, eu visitaria o Coliseu. Muito bem. Vamos lá, mais um. If you didn't have to work, you could go to the beach. If you didn't have to work, you could go to the beach. Mais uma vez aqui, ó, o if, aí agora, o didn't no passado. Então, se você não tivesse que trabalhar, você poderia, olha aqui, ó, could, certo? Poderia ir para a praia. Ele pode? Não. Ele foi? Não. Ele vai? Não sei. Ele poderia ir. Então, ó, isso aqui é o nosso second conditional. Por quê? Porque são possibilidades. Tranquilo? Mais uma vez, ó. O se, o verbo auxiliar no passado e o verbo modal no passado. Essa é a nossa estrutura, certo? Como é que eu reconheço um zero conditional, presente e presente? Como é que eu reconheço um first conditional, presente e futuro? Como é que eu reconheço um second conditional, passado e verbo modal no passado? Verbo principal no passado e verbo modal no passado. Nesse caso aqui, estou usando o didn't, certo? Mas é só porque quero jogar a frase negativa, senão seria o verbo principal no passado. Seguindo. Muito bem. If I were you, I wouldn't do that. Se eu fosse você, eu não faria isso, eu não fumaria. Agora veja que coisa louca, se eu fosse você, eu nunca vou ser você, tá certo? Nem você vai ser outra pessoa. Então aqui já é uma coisa que com certeza não vai acontecer. Mas a outra, ó, eu não faria isso, quer dizer que eu não fumaria, eu não faria isso. Se eu não fosse você, se eu fosse você, eu não faria isso.
Então, mais uma vez, nós temos o see, temos aqui, ó, o verbo to be no passado. Esse verbo sempre vai estar no passado, ó. Pode ser o verbo simples, pode ser o verbo to be, pode ser um verbo auxiliar, mas sempre vai estar no passado. E aqui, mais uma vez, o nosso verbo modal. Pode ser should, would, could, não importa. Nossos verbos aqui, modais, que indicam possibilidades, tá certo? Então, ó, se eu fosse você, eu não faria isso. Beleza, pessoal? Vamos lá, outro. If we were neighbors, we might be friends. Se nós fôssemos vizinhos, nós talvez fôssemos amigos. Eu estou indicando o que aqui? Nós somos vizinhos? Não. Mas estou dizendo uma coisa que poderia acontecer. Se nós fôssemos vizinhos, nós talvez fôssemos amigos. Então, mais uma vez, ó, if, aqui verbo to be no passado, aqui o nosso verbo auxiliar. Então, ó, se, verbo to be no passado, nosso verbo modal aqui, no caso, no passado também. Talvez fosse, talvez pudesse, talvez quisesse, talvez fizesse, tá bom? Então, mais um. If she liked you, she would treat you better. Se ela gostasse de você, ela deveria tratar você melhor. Se ela gostasse de você, ela deveria tratar você melhor. Quer dizer que ela não gosta, né? Se eu estou achando que ela deveria tratar melhor, é porque ela não gosta. Então, aqui, ó, mas ela deveria. Então, estou dando mais uma vez aqui uma possibilidade. Então, veja, nosso se, nosso verbo aqui principal no passado, nosso verbo principal no passado, to be não, certo? Está errado aqui, nosso verbo principal no passado, e mais uma vez o nosso modal no passado. E seguindo, agora nós veremos o third. Pessoal, veja, calma aí, eu sei que está rápido. Pessoal, calma, é muito importante que você copie. É interessante até que você pare agora o vídeo, veja com atenção o second conditional e só depois entre aqui no third, tá certo? Mas vamos lá. Third. Com o third conditional, falamos sobre o passado. Falamos sobre uma condição no passado que não aconteceu. Coisa louca, né? E por isso que não há possibilidade para essa condição. Veja, quando estávamos falando do second, uma coisa que poderia, se eu fosse para Roma, eu visitaria o Coliseu, certo? A terceira condicional também é como um sonho, mas sem possibilidade do sonho se tornar realidade. Se usarmos o third conditional, estaremos falando de coisas impossíveis de acontecer. Por quê? Porque uma está condicionada à outra. Então, se eu já estou dizendo que uma é impossível, a outra também é. Ok? E antes mesmo do exemplo, é importante entender isso daqui, ó, nossa formação. Por quê? Porque essa é a forma mais complexa, tá bom? O third conditional é um pouco mais complexo, ó. Mantemos o if, só que agora nós teremos o passado perfeito, teremos o would have e teremos o particípio. Pois é, não lembra o que é passado perfeito? Procura aí no canal, nós temos uma aula aqui sobre past perfect, passado perfeito. Would, nós estudamos quando vimos os verbos modais. Nós vimos o would lá, que é o nosso ria. E o passado do particípio, nós estudamos quando vimos verbos irregulares. É a terceira coluna. Então, é importante aqui dar uma relembrada, caso você não lembre, nós já vimos todos esses conteúdos, e agora chegou a hora de colocar em prática. E a nossa primeira frase é: If I had seen Mary, I wouldn't have told her. Se eu tivesse visto Mary, eu vi Mary? Não. Se eu tivesse visto, nosso passado perfeito. Se eu tivesse visto Mary, eu teria falado. Não é falo, não é falei, não é falarei, é falado, nosso particípio. Eu teria falado com ela.
Então, vamos destrinchar aqui bem direitinho. Mantemos o if. Nosso tempo verbal aqui agora é passado perfeito. Teremos aqui o would junto com o verbo, would have. E nós teremos o nosso verbo no particípio, que vai ser o past participle, o passado no particípio, ok? O que é fixo aqui, pessoal? Vamos tentar facilitar. Fixo, nós teremos o nosso had, certo? Teremos o if, é claro, isso aqui nem se fala, vírgula. Nós teremos would have, e esse verbo vai sempre ser particípio, mas ele pode mudar. Entendam a estrutura. Nessas aulas com vocês, eu ficarei extremamente feliz e até satisfeito se eu souber que após as 4 aulas, vocês são capazes de reconhecer os 4 particípios. Ou seja, que se o professor e a professora passaram uma atividade para você, onde você tenha que identificar qual é o particípio, e você conseguir de boa, eu já ficarei muito feliz. Você reconhecendo já é um ótimo início. Não que você não deva fazer, claro que deve fazer, mas reconhecer já vai ser muito, muito satisfatório, tá bom? Então, beleza, vamos lá, continuando. Nossa próxima frase é: If Susie had been free yesterday, I would have invited her. Se Suzy tivesse estado, certo? Livre ontem. Suzy estava livre ontem? Não, não. Se ela tivesse estado livre ontem, ela não estava livre, eu teria convidado ela. Olha lá, ó. Continuamos com o had, continuamos com o verbo aqui no particípio combinando, continuamos com o would have e o outro verbo aqui no particípio. Então, se Suzy tivesse estado livre ontem, eu teria convidado ela. Eu acho que Suzy queria ir, ó, a cara dela aqui de feliz. Sempre tentando aprender aqui, ó, como reconhecer. Bater o olho, você já vai saber. Ah, professor, e como é que eu vou saber? Pela estrutura. Você vai ver que eu tenho have, você vai ver que tem would. Lembrando que essa estrutura pode mudar em todas elas. Eu posso dizer assim também, ó. Eu teria convidado ela se Suzy estivesse livre ontem. Então, ó, a mesma coisa, certo? Se Suzy estivesse livre ontem, eu teria convidado ela, mas ela não estava livre, por isso eu não convidei. Por isso que nós dizemos que o third conditional fala apenas de coisas que são impossíveis. Porque como é que eu vou convidar ela se ela está trabalhando? Isso é impossível, certo? Então, aqui, ó, past participle. Mais um exemplo. If you had not been, ó, agora estamos negando, certo? Podia ser hadn't. If you had not been approved, your teacher would have been sad. Se você não tivesse sido aprovado, seu professor teria ficado triste. If you had not been approved, your teacher would have been sad. Ok? Então, mais uma vez, if, had not, would e been. Aqui, se você quiser, você pode até começar a brincar. Peraí, como é que eu formaria uma frase como essa? Se eu tivesse ganhado na Mega Sena, eu teria ido para Londres. Veja, você ganhou na Mega Sena? Não. Então, você vai para Londres? De forma alguma. Não com esse dinheiro que você não ganhou. Então, esse tipo de exercício é interessante. Você tem que criar, você tem que trazer para formas. Não adianta apenas você ficar vendo frases prontas ou as frases das atividades. Você tem que tentar criar também. Como é que eu faço uma frase dessa? Como é que eu crio? Certo? Vamos lá. If had rained yesterday, would you have stayed at home? Se tivesse chovido ontem, você teria ficado em casa.
Muito bem, e agora eu vou deixar para vocês 4 frases para que vocês possam traduzir, tá certo? Traduzam essas frases, vai ser interessante aí para vocês poderem estudar a questão do particípio, estudar a questão do presente perfeito. Traduzam essas 4 frases e apresentem lá para os seus professores. Vejam aí se vocês conseguem, ok? Tenho certeza que eles vão ficar muito felizes, seu professor, sua professora, se vocês conseguirem traduzir direitinho. Mais uma vez, pessoal, aqui a aula é super rapidinha, é curta, é só mesmo para dar uma introdução. Quem faz o trabalho de verdade aí, quem está junto de vocês, é o seu professor e sua professora. Por isso, prestem atenção durante a aula deles, perguntem, interajam. Eles que podem realmente aí tirar suas dúvidas. E não esqueça de copiar tudo aqui que nós vimos, é muito importante. Ok? Muito importante também é o uso da máscara, você já sabe, e você não vai esquecer em casa, não é isso? Muito bem, pessoal. Thanks for watching the video. I hope to see you here at next class and see you later.